Olá para você, telespectador, internauta que está acompanhando as audiências públicas da Lei Orçamentária Anual para 2018. A próxima audiência pública vai ser do Sistema Autônomo de Água e Esgoto, o SAAI. Eu estou aqui com o superintendente do órgão, Francisco Caroni. Bom dia, superintendente. Tudo bem, então 2017, o orçamento foi de 635 milhões. Qual que vai ser o orçamento para 2018? 592 milhões, eu acho, que é a receita real que nós vamos poder oferir, tá certo? Com tarifas de água, tarifa de esgoto. Por que houve essa redução, superintendente, de 600 para 500 e pouco? Olha, o que eu posso te dizer é o seguinte, os 500 e pouco eu consigo justificar. Tá certo? E os 600 eu não consigo. E esse ano a gente não conseguiu chegar nem perto dos 600. Agora, para 2018, como que vai ser o investimento na área de tratamento de esgoto e também de fornecimento de água? O investimento na área de tratamento de esgoto com recursos próprios não é uma coisa de grande monta. Mas nós temos que resolver o problema da parceria público-privada para poder fazer essa complementação. Mas o que o guarulhense pode esperar, por exemplo? Vocês vão ampliar a rede de tratamento de esgoto, porque existem já as estações, O problema é que o esgoto chegue para o tratamento dessas estações. Nós já estamos fazendo essas ampliações nas redes e estamos fazendo da parte de jusante para montante, da parte baixa para a parte alta, para que cada metro que a gente faça de adutora implique em um acréscimo no tratamento de esgotos. É isso que está sendo feito, dessa forma que nós vamos fazer. Para 2018, vocês têm um percentual de quanto do esgoto da cidade será tratado? Nós queremos chegar numa meta significativamente maior do que a gente tem hoje. Nós vamos fechar esse ano com média de 8% de tratamento de esgoto. Quando nós assumimos eram 2% de tratamento de esgoto. Nós não tínhamos verba para poder fazer. Esse ano nós vamos ter uma verba um pouco maior. Eu acredito que a gente consiga chegar a um número bem significativo. Só que eu gostaria de poder terminar os estudos para poder falar. Agora, com relação aos próximos 4 anos, porque esse ano também estão sendo discutidos aí os valores do plano plurianual e também as atividades, as ações. O que está sendo planejado aí para o SAAI até 2021? Está sendo planejado uma reforma geral na nossa rede de distribuição de água e está sendo planejado um acréscimo do tratamento de esgoto com recursos próprios, independente da PPP. É lógico que com recursos próprios nós não conseguimos chegar nos números necessários, por isso que a gente precisa reforçar e dar uma solução para esse problema que nós temos hoje. E para os próximos 4 anos, tem uma meta para o tratamento de esgoto? Não, nós temos que sentar e rever esse plano, esse TAC que existe, para ver qual é o número que nós vamos conseguir chegar. Só para o guarulhense ficar mais tranquilo, com relação ao fornecimento de água, A gente está num período tranquilo de fornecimento, pode haver alguma dificuldade do ano que vem? Como que o senhor pode avaliar aí? As pessoas podem passar aí por racionamento? O racionamento está descartado, a menos que haja algum problema muito grave, ele está descartado. Mas nós vamos ter problema porque nós estamos tendo um acréscimo no consumo e esse consumo está sendo acrescido com desperdício. Então, tanto que nós lançamos uma campanha agora pedindo a conscientização do uso da água, porque hoje ele está extrapolando de uma maneira assim que todo mundo passa na rua e vai ver alguém lavando uma calçada, alguém lavando um carro. Tá certo? E isso, infelizmente, é um consumo que não existia antes. Nós conseguimos fazer um remanejamento e uma adequação da distribuição de água, só que quando começa a acontecer esse consumo não previsto, a gente começa a ter problema, que é o que tem acontecido. Tá certo, então, muito obrigada, superintendente. Muito obrigado, agradeço a vocês. Bom dia. Tá certo, então agora você vai acompanhar todos os detalhes da nossa transmissão ao vivo e na íntegra da audiência pública da Lei Orçamentária Anual de 2018 do Sistema Autônomo de Água e Esgoto, o SAAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAAI. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Muito bom dia a todos. Número legal, sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Daremos prosseguimento com esta audiência pública ao processo de apreciação da Lei Orçamentária Anual de 2018. Projeto de Lei número 5.027/2017, alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018. Projeto de Lei número 5.026/2017 e o Plano Plurianual para o Quadriênio 2018-2021. Projeto de Lei número 4.331/2017, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para sua explanação. E em seguida será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 5 minutos. E aos demais interessados por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Convido a compor a mesa o superintendente do SAAI, senhor Francisco Caroni, o diretor administrativo, doutor Oscar, e o responsável pela elaboração do orçamento, o senhor Márcio Barbosa. Bom dia, superintendente, senhor Francisco Caroni. Em seu nome, cumprimento a todos que compõem a mesa. Desejo boas-vindas ao Legislativo e passo a palavra ao superintendente do SAAI para a sua explanação. Bom dia, agradeço a presença de todos e vamos iniciar. Bom, as receitas do SAI estão previstas para o ano de 2018 em 576 milhões de reais, sendo que isso está dividido entre receita com tarifa de água, tarifa de esgoto e dívidas e execuções, que são os haveres que o SAI tem com relação a execuções fiscais e outros devedores. Nós temos ainda um final de financiamento da Caixa Econômica Federal, que são referentes aos PACs que foram firmados anteriormente. As nossas despesas são, com Sabesp, 181 milhões, prevendo uma despesa mensal de 15 milhões com o pagamento de água. Aqui já está embutido um desconto que nós conseguimos de 20% nesse valor. Essa documentação ainda vai ser apresentada à Câmara para aprovação. Com o pessoal, nós teremos um encargo de 93 milhões, 40 milhões com precatórios, 104 milhões de despesas de custeios, 46 milhões de investimento, amortização de dívida de 200 mil, repasses financeiros de 107, que estão mostrados na próxima transparência, e uma reserva de contingência, totalizando os 576 milhões. Esses repasses financeiros são amortizações e juros da Caixa Econômica, 81 milhões, e complementação do IPREF, 26 milhões. Os investimentos com recursos próprios serão para as obras de água, que é um crescimento vegetativo de 10 milhões, e para as obras de esgoto de 10,6. Outros investimentos, 4,2. Com relação aos investimentos dos PACs, nós temos recursos vinculados e contrapartidas, tá? Com melhoria e eficiência, esgoto na vertente 2, esgoto na vertente 3 e a ET São João e Bom Sucesso, tá? Que elas já estão em fase de complementação. Tá? PPA. Nós temos uma receita que sai de 576 milhões em 2018 e ela sobe até 626. Foi feito um crescimento bastante conservador, mas tentando chegar a um número que seja efetivamente possível de ser realizado. As demais receitas
compreendem basicamente a receita da dívida e de execução fiscal. Então nós temos aqui uma tarifa de água, uma tarifa de esgoto e demais receitas. Essas demais receitas são as dívidas e as execuções fiscais. Do programa Qualidade de Água para Todos, nós temos a manutenção do sistema de abastecimento de água, uma previsão de 249 milhões. A expansão do sistema, 8,7 milhões. E a manutenção do programa de educação ambiental de 1,5 milhões. Tá? E isso dando uma projeção para os demais anos da nossa projeção aqui de 2019, 20 e 21. Dentro desses 249 milhões estão todas as despesas de custeio do sistema. Fatura da Sabesp, manutenção de rede de ligações, entre outras. Programa de Qualidade de Água para Todos, as metas físicas. A expansão e melhoria do sistema. Nós temos aqui previsto 8.000 metros de rede. É um número bastante conservador, mas é alguma coisa que a gente tem certeza de conseguir executar. Nós temos uma manutenção do sistema de abastecimento de 122 milhões de metros cúbicos e nós temos uma manutenção do programa de educação ambiental com 25,1 mil pessoas beneficiadas. As nossas despesas, o nosso indicador do atendimento de fornecimento de água, que hoje está em 99,85 e a gente pretende chegar nos 4 anos em 99,9. A melhoria do sistema de esgotamento sanitário, está previsto uma expansão e melhoria no sistema de esgotamento de 31,1 milhões, tá certo? E de 14 milhões na manutenção. Isso também são números conservadores e aqui não está incluído nenhuma participação de investimentos de terceiros. Aqui são as metas físicas da manutenção do sistema. As melhorias do sistema de esgoto sanitário. O índice de atendimento de esgotos, ou seja, de coleta, está de 85,5%, a gente pretende chegar em 89%. E o tratamento de esgoto, numa previsão de crescimento só com investimentos próprios. Com relação à modernização da gestão, que são os sistemas eletrônicos de controle e a troca de alguns sistemas de válvulas e registros, nós estamos com uma previsão de 5,6 milhões nesse ano e decrescendo porque você já está em fase final de implantação. Com relação à modernização da gestão do SAI, nós temos os seguintes indicadores. Crescimento da receita corrente do SAI é de 1% ao ano, que nós previmos de maneira também conservadora. E a quantidade de equipamentos, de computadores que nós temos 540 operando, vamos manter esse número de 540 e depois a gente tem um acréscimo para poder terminar toda a parte de automação que nós estamos promovendo. Com relação à gestão administrativa, para manutenção do sistema administrativo, nós estamos prevendo 81,7 milhões e com um crescimento até 2021 para 98,2 milhões. As demais programações são transporte interno, TI, PASEP e todos os demais índices que nós temos. Temos uma reserva de contingência que hoje está em 2 milhões, vai passar para 2 milhões e 900 e em 2021, chega em 3 milhões e 200. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, superintendente do SAI, senhor Francisco Caroni. Abra a palavra aos vereadores que, caso queiram utilizar a palavra,
por 5 minutos e também já abro as inscrições para quem queira utilizar a palavra por 2 minutos. Com a palavra, a vereadora Janete Rocha Pietá. Bom dia a todos que nos assistem, a todas, aos vereadores e às vereadoras. Quero saudar o Francisco Carone, prazer, e a toda a sua equipe. Eu tenho algumas perguntas. Uma pergunta eu já fiz em relação à questão do acidente, que é em relação aos trabalhadores. Eu acredito que os senhores devem ter anotado as perguntas, porque nós só temos 5 minutos. E algumas questões são de ordem técnica. Eu gostaria de receber essa explanação, me explicando. Eu sei que vertente 3, vertente 2, é uma distribuição geográfica, mas eu gostaria de entender melhor quais são essas vertentes, só para entendimento. Feito isso, agora eu vou passar para algumas perguntas que, a meu ver, a primeira considero de suma importância. Que o senhor descrevesse o acordo que está sendo fechado com a Sabesp, que nós da Câmara não recebemos, referente à dívida do SAI. Sabemos que o SAI tem dívida, isso não é de hoje. E se os pagamentos referentes a esse acordo constam na LDO e qual o valor mensal desse pagamento? Quando está previsto a assinatura desse termo de acordo? Segunda, a primeira em relação ao contrato com a Sabesp. Segunda, qual a porcentagem prevista em 2018 de água comprada da Sabesp em relação ao total de água fornecida pela Sabesp? Porque todo mundo sabe que melhorou abastecimento em algumas regiões, mas em muitas está faltando água, né? E, por exemplo, lá em Bom Sucesso, chega a ficar às vezes uma semana. Naquele Portal Flora, o pessoal cobra. Depois, terceira questão, no projeto da LDO para de 2018, está previsto arrecadar 238,3 milhões com a tarifa de água e 200 milhões para a tarifa de esgoto, fazendo 438 milhões com as contas de água e esgoto. Quanto o SAI prevê que irá pagar a Sabesp em 2018 pelo consumo mensal de água? Nós estamos perguntando questões informativas, né? Qual o reajuste da tarifa previsto para cálculo desta receita com as contas de água e esgoto? Quinto, o SAI está prevendo para 2018 uma receita patrimonial de R$ 4.700.000. Esta receita refere-se a aplicações financeiras e só é possível com valor alto em contas e aplicações bancárias. Por outro lado, nós estamos analisando o balancete de setembro do SAI e o último a que tive acesso, verifiquei que em 30 de setembro o SAI tinha em aplicações financeiras o valor de 78 milhões, um pouquinho mais. O que condiz com essa previsão de receita patrimonial. Sabemos que a provisão do 13º do SAI é inferior a R$ 8 milhões, ou seja, existe uma sobra em caixa? Que significa que o SAI... isso significa que o SAI está arrecadando mais do que gastando? Qual o uso que se pretende dar a esse dinheiro investido no banco? Sexto, o SAI está prevendo arrecadar, com o pagamento da dívida ativa em 2018, um total de 108 milhões, além de mais de 2 milhões com as multas e juros incidentes sobre a dívida. Isso representa muito mais do que vem arrecadando nos últimos anos. Como vai conseguir isso? E a última questão, analisando a LDO, no que diz respeito ao SAI,
tem-se a impressão que estamos bem, né? Estamos no melhor do mundo. Está previsto gasto com publicidade, quero saber quanto. O gasto previsto para manutenção de frota é superior ao previsto pela Prefeitura. O mesmo acontece com o gasto para manutenção de serviços de informática. Mesmo assim, a receita prevista é de quase 100 milhões, superior à despesa prevista. É isso mesmo? Ou não? Como explica que a Prefeitura atravessa essas enormes dificuldades financeiras, tendo que cortar recursos de programas sociais, e o SAI viver com essa... Aliás, não é só o SAI, a Proguaru também, mas o SAI significativamente. Para concluir, vereadora. Para concluir, a última questão, senhor presidente. Como explicar essa demora que se nota em providenciar reparos nos buracos abertos? Eu sei que o sistema de água ele está muitas vezes obsoleto. Isso faz com que se perca muita água. Isso aí não é uma questão sua, presidente Francisco Aroni. Esse problema de manutenção e de troca, né, é muito antiga. Inclusive, eu gostaria de saber se tem um mapa total desses encanamentos que precisa de substituir, porque muitas vezes a gente sente que não há um mapa de toda a rede na cidade. São várias perguntas, se quiser eu passo o texto por escrito. Eu agradeço a colaboração, espero a resposta. Com a palavra, vereador Tiago Surfista. Desculpa aí, viu, Moreira? Obrigado. Bom dia a todos, bom dia, presidente. Bom dia, superintendente Francisco Aroni, ao qual cumprimento toda a mesa, público que nos assiste. Inicialmente, queria parabenizar pela condução do trabalho no SAI com toda a equipe. A gente sabe das dificuldades, né, que todas as secretarias e o SAI passam na nossa cidade devido ao que foi deixado pela administração anterior, uma dívida exorbitante, talvez impagável, né, mas os esforços estão sendo feitos para que isso ocorra, para que a gente possa ter uma cidade melhor. Queria pontuar alguns itens aqui e que o senhor explanasse um pouco mais profundamente, né, até para que as pessoas saibam, né, o trabalho que vem sendo feito, né, e de que forma vem sendo feito. Nós, vereadores, temos acompanhado os problemas da cidade e toda vez que solicitamos a equipe técnica do SAI, foi enviada, nos foi atendido o pedido, né, claro, dentro do que é possível. Queria que explanasse um pouco mais sobre o tapa-buracos, assim dizendo. Hoje a gente percebe que há muitos buracos na cidade, né, porém parece que haveria um entrave aí na licitação, coisa do tipo, né, e parece que agora a gente vai conseguir tocar isso para frente, né, o SAI vai conseguir traçar um planejamento sobre isso. Uma outra coisa importante sobre a leitura das contas de água, né, que houve alguns problemas, mas o SAI se colocou à disposição. Agradeço pessoalmente, porque pessoas me procuraram e foram bem atendidas lá, né, todas que nós enviamos foram bem atendidas, foi explicado realmente o que houve, se houve problema ou não, se era uma coisa real ou não, né, agradeço por esse atendimento. Se há dentro dessa receita prevista, um trabalho específico para as ETs, né, porque a gente sabe que tem as ETs, mas não se tem os coletores, né, a administração anterior não se sabe o que fez com o dinheiro, né, não se sabe onde foi aplicado esse dinheiro, porque era para ter feito toda a rede coletora de esgoto na cidade de Guarulhos, mas construíram os equipamentos, né, as ETs, e não construíram os coletores. E hoje o cidadão paga essa dívida e não tem, né, nada na nossa cidade.
E queria que explanasse também um pouco sobre o vazamento de água na nossa cidade, né? O percentual que é perdido e qual o investimento, o que está sendo planejado para minimizar, né? A gente sabe que é difícil atingir a totalidade, mas minimizar a perda de água, que já é muito grande. E explicasse um pouco mais também sobre o acordo ou o contrato feito com a Sabesp, que, ao meu ver, foi um grande passo para a nossa cidade, né? Já diminuiu praticamente a dívida em quase R$1 bilhão, e parabenizo novamente a equipe do SAI por isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Moreira. Muito obrigado mais uma vez, senhor presidente. Quero cumprimentar o superintendente Carone, toda a sua equipe, todos os funcionários do SAI, por qual tenho muitos amigos lá, tenho muito apreço pelo trabalho do SAI. E mais uma vez cumprimentar os presentes e o público que nos assiste. Nobre superintendente, eu gostaria que Vossa Excelência quebrasse a caixa de Pandora do SAI. E falo da gestão passada, das dívidas que se falam, que se reclama, que o próprio nosso governo reclama. Como se pagava? Realmente se pagava alguma coisa? Se pagava algum percentual por mês? Ou ficaram-se anos, 1 ano, 2 anos, sem pagar nada? E essa é a caixa de Pandora que eu gostaria que Vossa Excelência quebrasse e explicitasse aqui para nós, se estiver às suas mãos, como que era feito esse pagamento na gestão passada. Se uns falam que não se pagava totalmente, o mensal, outros falam que não pagava de forma nenhuma por 2 anos, e desculpa usar o termo caixa de Pandora, porque para mim é uma caixa de Pandora, incluindo o tratamento do esgoto, a construção dos emissários e o não funcionamento, porque até agora a gente não vê Guarulhos tratar praticamente nada, né? E aqui também se tocou muito em publicidade. É verdade, eu gostaria de saber do montante passado e do presente. Porque no passado fez muita propaganda, principalmente do tratamento de esgoto. E, ao meu juízo de valor, que nessa tribuna posso falar, eu não vi. Eu acho que foi uma promessa vazia. E se foi uma coisa ínfima, que não contempla, na minha região não contempla nada. Nós temos captação de esgoto, tratamento não, e nem em todos os lugares. E falando em captação de esgoto, gostaria de estender a Vossa Excelência, que fala do que tem para investir, se será investido, se será feito alguma coisa de captação de esgoto, naquela avenida atrás do Shopping Bom Sucesso, que chama-se Estrada de Bom Sucesso, que liga ao Piratininga ali, que vai para o Parque Piratininga. É um parque industrial interessante. Já estive com Vossa Excelência lá. Aliás, quero lhe agradecer a receptividade que tive lá no seu gabinete, a atenção não só sua como da sua assessoria. Aliás, tenho até hoje, né? Então, quero saber se ali se tem algo para se fazer naquela avenida, porque eu tenho informação que naquela avenida não tem captação de esgoto, e ali tem um conglomerado de empresas, não só o conglomerado de empresas, mas agora vários condomínios, né, se fazendo, se construindo, se realizando naquela região, e eu gostaria de saber de Vossa Excelência se nós vamos ter alguma coisa ali. Eu ficaria muito, muito satisfeito se tivesse. Era essas as minhas considerações, e por favor, não esqueça da caixa de Pandora. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Dr. Laércio Sandes, por 5 minutos. Bom dia a todos, bom dia ao senhor presidente, vereador Wesley Clazafort, bom dia ao senhor Francisco Carone, cujo qual cumprimento todos os servidores públicos. Eu vou fazer algumas questões que é bem objetiva, porque eu acho que é de interesse da cidade. Nesse momento, a cidade
o município está sendo acionado pelo Ministério Público por aproximadamente 60 ações cíveis públicas decorrente de moradia irregular, face a uma ausência de planejamento ou fiscalização ao longo de décadas. É sabido em toda a cidade que tem um acordo judicial firmado no juízo da 7ª Vara Civil, que foi um TAC, onde o SAI, ainda no ano de 2002, salvo o melhor juízo, firmou um compromisso do tratamento de, acho que pelo menos 80% do esgoto da cidade. O prefeito Sebastião Almeida, como também o Eloy Pietá, buscaram planejar a situação do esgoto, mas não atingiram a meta mínima possível. E hoje nós temos aí as estações, 3 estações construídas, no entanto, nós não temos tratamento de esgoto na cidade. E sabemos que esse prazo está por chegar no limite. E na explanação aí de vossa pessoa, eu não posso estar enganado, eu não vi nada a respeito disso. Então eu gostaria de saber qual o planejamento que tem com relação ao tratamento de esgoto de verdade, porque o prazo está por chegar. E se nós não fizermos o dever de casa, tenhamos certeza que o Ministério Público vai executar o que foi definido lá naquele acordo, então, homologado e que está por vencer. Então, eu gostaria de saber de vossa pessoa quais são as metas para os próximos 4 anos a respeito da questão do tratamento de esgoto. Sabemos que as 3 estações foram concluídas, tem outras ainda por fazer, e os coletores que não se avançou, que são situações aí tecnicamente diferenciadas. Então, eu gostaria de saber, porque se nós não fizermos o dever de casa, amanhã ou depois poderemos aí ter uma ação judicial que vai impor essa providência e o custo vai vir, sem dúvida nenhuma, para todos nós. Então, eu penso que o planejamento é a melhor saída, né? Uma outra questão, eu vejo providências totalmente trabalhadas no que diz respeito a esse parcelamento do passivo com a Sabesp, porque não ouviu a Câmara e já está, me parece que, em encaminhamento e execução. A Casa do Povo tem que ser ouvida, tem que ter o aval prévio. Não adianta o Conselho de Administração da Sabesp aprovar se a Casa de Leis não aprovou. Nós estamos falando de disposição orçamentária ao longo de décadas, de comprometimento, de investimento, de melhorias e tudo mais. Então, não adianta simplesmente o Conselho de Administração avançar e a Câmara Municipal sequer recebeu nada de forma oficiosa ou um projeto de lei dando aval para isso. Eu até uso como exemplo aqui nesta casa o que aconteceu 7 anos atrás, quando a Câmara Municipal teve que votar por 2 oportunidades autorização para a compra da área da Tapetes Lourdes, onde se pretende no futuro fazer a sede da Câmara Municipal. Então, eu acho que está tendo um erro, e aqui eu não tenho receio de falar, está tendo um erro de não encaminhar o projeto para esta casa, para que a Câmara dê o aval. Eu tenho certeza que a Câmara, se não com unanimidade, quase unanimidade, vai dar esse aval. Agora, da forma que está tendo, buscando primeiro a viabilidade com a Sabesp, sem pedir autorização para a Câmara, está errado. Está errado. Eu acho que teria que encaminhar o projeto para a Câmara. Se tiver que fazer o ajuste, a gente faz o ajuste com uma nova lei, fazendo as adequações necessárias. Mas hoje, o prefeito está executando uma composição, dispondo de orçamento que sequer ele será prefeito lá na frente. Então, eu acho que está tendo um erro aí nessa questão, e eu gostaria de saber do senhor a respeito deste tema, que é super importante para toda a cidade. Uma outra questão, nós temos um grande problema na cidade, que a Proguaru trabalha tampando certos buracos na cidade, e os buracos do SAI, que é aqueles buracos, segundo a linguagem deles, que são os buracos quadrados, eles não podem pôr a mão porque é providência do SAI. Eu gostaria de saber do senhor, na gestão passada, segundo informações que eu obtive, o custo da Proguaru é inferior, por exemplo, de uma empresa terceirizada, pelo menos a informação que eu tive. E naquela ocasião o SAI preferia terceirizar do que passar para a Proguaru. Agora que a Proguaru está com a sua documentação de certidão negativa de débito viabilizada, se o SAI vai procurar resolver essa questão para que,
quando a Proguaru estiver viabilizando fechamento de buraco na cidade, se torne algo mais rápido, porque a população não consegue compreender por que a Proguaru tampa um buraco que é redondo ou de qualquer outra forma, e aqueles buracos que é do SAI acaba não se avançando. Me parece que os departamentos não se comunicam. Então, eu gostaria de saber de vossa pessoa se vai ter algum encaminhamento para os próximos anos para que a situação dessa natureza se torne mais rápido e mais ágil ao interesse da população e não passar meses ou até mais do que isso para tal providência. Concluir, e uma vereador. última questão, para concluir, que eu vou fazer, pergunta ao senhor, não é diretamente com o orçamento, está-se recorrente na cidade pessoas que estão recebendo 2 contas de consumo de água e esgoto do mesmo mês. Foi feita a mesma leitura, uma foi imprimida no local e a outra que está vindo pelo correio. Então, eu gostaria que se esclarecesse a respeito disso, porque não houve uma publicidade até então desses erros. Obrigado. Não havendo mais vereadores inscritos e ninguém também se inscreveu. Tem inscritos? Quem? Carlos Derman. Com a palavra, o senhor Carlos Derman, por 2 minutos. Cumprimentar o senhor superintendente, toda a sua equipe, senhores presentes. Eu notei um volume de investimento com recursos próprios pequeno, apesar do superávit todos os anos, né? E não foi falado nada sobre alguns investimentos que eu considero importantes. Primeiro, fontes alternativas de abastecimento de água, seja poços artesianos, seja, acho que tem que ser feito um estudo para aproveitar a água do rio, acho que é Rio Jaguari, é isso? Que tem no norte do município. Porque mesmo o SAI e a prefeitura tendo bom relacionamento com o governo do estado, nós sabemos que a possibilidade de estiagem, não é isso? A possibilidade de ter enormes dificuldades em receber a água da Sabesp. Então, tem que ter fontes alternativas. Outra coisa, investimentos para diminuir a perda de água, né? O vereador já perguntou qual é a porcentagem, mas ainda é alta. A melhor distribuição de água. Então, hoje nós temos uma grande parte da cidade que tem água o tempo todo, tem lugares que tem água só de noite, tem lugares que tem água um dia sim, 2 não. Então, tem que haver um investimento para que haja uma distribuição mais equitativa. E, por último, nós temos 2 bairros que não têm coleta de esgoto, porque acho que tem que ser feito estação elevatória, etc. Eu queria saber se isso vai ser feito, que é o Residencial Bambi e Água Azul. Não havendo mais inscritos, passo a palavra para os esclarecimentos, o senhor superintendente do SAAI, senhor Francisco Caroni. Com a palavra. Só um minutinho. Desculpa. Bom, vamos lá. Nós tivemos aqui alguns questionamentos e da vereadora Janete, inclusive ela veio aqui, nós conversamos. Tem grande parte das informações que foram pedidas, eu não estava preparado porque eu vim aqui para fazer a explanação da LDO. Então eu vou passar por escrito e convido a senhora para ir fazer uma visita lá no SAI, onde eu posso esclarecer com maior presteza. Só para complementar, a senhora fez um questionamento a respeito de um acidente. E, infelizmente, acidentes dentro da área ocorrem.
tá certo? Por mais que nós lutemos e nós treinemos nosso pessoal, nós damos condições para que isso não aconteça, infelizmente algumas vezes acontecem. No caso desse acidente, foi uma operação de uma mangueira num sistema de desentupimento. Nós tomamos todas as atitudes, inclusive eu pessoalmente fui à Santa Casa de Misericórdia em São Paulo, aonde o funcionário estava internado, para poder intervir e agilizar o atendimento dele, tá certo? Então, eu também posso explicar tudo, e aquela questão, todas aquelas questões, eu posso fornecer para a senhora todas as respostas por escrito, tá? Como? O funcionário já está na casa dele, ele fez a cirurgia, não houve, ele perdeu a vista esquerda, tá certo? Ele perdeu a visão, não perdeu a vista, e está recebendo todo o apoio possível. Eu pessoalmente tenho contato com a filha dele, que chama Bruna, tá certo? Para saber como está acontecendo isso tudo. Está funcionando? Não está. Alô? Vamos lá. Então, esse daqui é o primeiro. Com relação às vertentes, é isso que eu falei, eu vou fornecer por escrito para poder até mostrar um mapa onde fica cada um deles. Tem uma pergunta que foi feita por todos os vereadores, que é o acordo com a Sabesp. Então, só para deixar bastante claro, esse acordo com a Sabesp, ele está em fase de negociação, tá certo? O que a gente já conseguiu com toda certeza, a nossa dívida com a Sabesp hoje seria de 3,1 bilhões. Essa dívida está travada em 2,1 bilhões. O restante está sendo dado como desconto pela negociação e início do pagamento. A maneira de se pagar esse desconto, ela implica em uma redução significativa dos valores que nós pagaríamos. Para você ter uma ideia, um juros de precatório é de 1,5% ao ano, tá certo? Ao mês. Ao mês, 1,5% ao mês, mais a correção monetária. Na nossa negociação, nós estamos passando para um juro de 0,5% ao mês, mais a correção monetária, ou seja, tirando 1% de juros desse valor. Mas não resta a menor dúvida, nós recebemos da Sabesp a minuta desse acordo comercial, e ela está sendo analisada pelo nosso departamento jurídico. Existe uma solicitação dessa casa para que essa minuta seja apresentada, formulada pela vereadora Janete, e isso vai ser apresentado na quinta-feira, dia 16. Nós recebemos essa minuta ontem da Sabesp. Inclusive, eu tenho uma reunião hoje com a Sabesp para tratar desse assunto. Um segundo contrato que a gente tem com eles visa a redução da nossa tarifa de água. Tá? Essa redução foi conseguida na margem de 20% pela adimplência no pagamento. Ou seja, a nossa tarifa de água hoje é 20% menor do que era no dia 1º de janeiro. Tá? Então foi essa a vitória. E esse acordo também vai passar por essa casa para poder ser validado. Fornecimento da Sabesp, que a vereadora questionou, ele está hoje em torno de 84% a 85% da água que nós recebemos é da Sabesp. Tá? Com relação ao Portal Flora, vereadora, o problema que existe lá é interno ao portal. O Portal Flora, o pessoal deles lá, o síndico já foi, sentou conosco lá no SAI, e nós analisamos aquilo como um todo, e nós constatamos que as adutoras que nós temos em volta do Portal Flora, elas têm condição de abastecer. O que acontecia que a gente não conseguia dar esse fornecimento de água? A minha equipe técnica foi lá e fez uma análise interna no Portal Flora. Existe um erro de projeto dentro do Portal Flora, e a tubulação de adução de água do portal é de diâmetro inferior, desde a solicitação do cavalete até a instalação. Tá? Nós estamos providenciando uma ajuda para eles, para ver como a gente pode facilitar isso, uma vez que o SAI não pode operar do cavalete para dentro. Tá? Mas isso tudo já está orientado para eles. Inclusive tem um funcionário nosso que está dando a continuidade e a assessoria direta a eles. Tá? A arrecadação da tarifa de água e esgoto, existe uma diferença, porque nós fornecemos água para 98% da população, mas nós coletamos o esgoto de 82%. Por isso que existe aquela diferença das tarifas.
Com relação ao reajuste, como nós recebemos 84% da água da Sabesp, nós estamos sempre vinculados aos reajustes da Sabesp. Porém, dentro dessa gestão foi feito um planejamento financeiro para que esse reajuste, que está entrando em vigor na Sabesp agora em novembro, não seja aplicada à população de Guarulhos de imediato. Nós já temos certeza absoluta de que nada vai acontecer, esse reajuste não vai ser repassado até o mês de janeiro. De lá para frente, nós estamos em negociação para poder diminuir esse impacto também sobre a população. Com relação à receita patrimonial, ela é realmente produto de juros e correção monetária. Com relação à publicidade, tá? Hoje, o SAI gastou, até hoje, efetivamente, 17 mil, no ano de 2017, 17.935 mil reais. Tá? 17.935 mil reais. Nós temos um valor empenhado de 80 mil reais para esse ano, em função dessa campanha de economia de água que nós estamos vinculando na imprensa da cidade. Tá? Para complementação, no ano de 2016 foi gasto de publicidade 561 mil reais. No ano de 2015, 317 mil reais. No ano de 2014, 1.617.000 reais. Tá? Então, essa questão que também foi feita, e eu já tenho isso daqui porque já tinham me consultado. Tá? Eu também posso fornecer isso daqui, são dados que tem dentro do sistema e estão à disposição de todos. Bom, com relação ao reparo dos buracos, nós tivemos uma licitação, é uma licitação com um valor alto, e em função desse valor alto, ela foi uma licitação demorada, porque houveram muitos recursos e tudo mais. O término dessa licitação já ocorreu, eu acredito que em mais num prazo de 15 a 20 dias, nós já temos essa empresa operando, e aí a gente passa a não onerar mais a população com buracos que ficam para trás e causam inconveniente. Com relação a fontes alternativas, que foi perguntado pelo... eu vou passar direto para o Dr. Carlos, porque já está na sequência da vereadora. As fontes alternativas, elas dependem de outorga. Elas dependem de estação de tratamento de água. Então são investimentos muito grandes, que a cidade não tem como fazer, porque esse investimento não foi feito ao longo do tempo, e agora nós temos uma prioridade, que é um TAC de esgoto, que, conforme foi dito pelo vereador, não foi cumprido e não vai ser cumprido. E desde o primeiro dia dessa gestão, foi feita a conversa com o Ministério Público, porque nós não temos condição de assumir um tratamento pulando de 2% para 80%, em um ano. O valor de investimento necessário é da ordem de 1 bilhão e nós não temos isso, porque tínhamos uma dívida de 3 bilhões. Tá? Com relação a perdas de água, o SAI está atingindo de tal maneira que nós recebemos inclusive um prêmio, se não me falha a memória, foram de 7 milhões, mas eu não lembro se foram de 7 ou de 14 milhões, pelos resultados obtidos em relação ao combate às perdas de água. E esse valor tem que ser revertido para investimento dentro dessa perda de água. A distribuição de água, realmente a cidade de Guarulhos, hoje ela tem locais onde tem água 24 horas por dia, locais que tem água uma vez por dia e locais que tem água dia sim, dia não. Tá? Poxa, por que eu consigo colocar 24 horas por dia em um local e dia sim, dia não no outro? Por um simples motivo, porque não houve investimento na rede de distribuição de água. Então eu tenho a água, mas eu não consigo trazer para cá porque eu não tenho o meio de campo. Tá? E é o que a gente está tentando fazer. Nós estamos tentando viabilizar isso, criando as redes de distribuição para poder resolver esse problema. Com relação ao esgoto do Bambi e da Água Azul, eu tenho que analisar, porque eu não vim preparado para isso, não sabia disso. Eu também faço a resposta por escrito para a vereadora. Deixa eu ver se eu consigo seguir a ordem aqui, só um minuto. Vereador Tiago. Tá? Tapa-buraco, eu já falei. Leitura das contas. Nós tivemos um problema, que foi o término de um contrato
de uma empresa que prestava serviço para assessoria da gente nessas leituras. Com esse término de contrato, nós conseguimos fazer um aditamento com o valor restrito, ou seja, nós diminuímos a quantidade de leitores. E isso gerou um problema, que esse problema já foi sanado. Tá? Esse problema já não existe. Hoje nós temos uma empresa que participou de uma licitação, ganhou essa licitação, tem uma equipe de 55 pessoas trabalhando, fazendo essa leitura. Tá? Ou seja, nós temos uma equipe que é suficiente para fazer essa leitura em 18 dias úteis. Nós temos 22 dias úteis no mês, com essa diferença de 4 dias, nós estamos procurando fraudes com essa equipe na forma de leitura. Ainda continuando na leitura de contas, foi me perguntado por que tem gente que está recebendo 2 contas. Porque como nós atualizamos o sistema de leitura, ocorreu de nós fazermos uma leitura com um espaço de dias inferior a 30. Quando isso aconteceu, o sistema, lá dentro dele, ele já projetava aquilo para 30 dias. Então eu li 20 dias na sua casa e ele projetava para 30, o valor da sua conta foi superior ao que realmente foi gasto. Nós soltamos uma comunicação via imprensa, foi no site do SAI, foi na prefeitura, em todos os meios de comunicação que nós pudemos, notificamos os jornais locais que isso estava acontecendo. E essas pessoas estão recebendo 2 contas, porque uma tinha um valor superior e uma data de vencimento. Eles estão recebendo a outra, que tem um valor inferior corrigido, com uma data de vencimento nova, para que eles não incorram em juros e correção monetária por um problema que houve no SAI. Tá? Isso também já foi. Acho que também atende o senhor, vereador. Tá? Com relação às ETs que você citou, nós temos construídas hoje 3 ETs, tá certo? Elas já estão em plena operação. É Várzea do Palácio, São João e Bom Sucesso. Tá? O tratamento que ocorre nelas hoje está em torno de 6,5% a 7%. Eu não tenho esse valor de cabeça exato agora. E isso foi acréscimo feito com investimentos do próprio SAI, porque nós não tivemos aporte de verba de ninguém. Por isso que a gente garantiu que no final desse ano nós chegaríamos a 8% e estamos fazendo todo o possível para que isso aconteça. Tá? O restante depende de investimento externo. O SAI não tem capacidade de investir para poder atingir esse valor. Para o ano que vem, se vocês notarem, nós temos um investimento previsto maior. Por quê? Porque é o período que a gente acha que nós vamos levar para poder regularizar o investimento externo que tem que vir para poder acertar esse valor do esgoto, que seria a PPP que hoje existe. Nos outros anos, o investimento é menor. Por quê? Porque como existindo a PPP, esse valor já tem que estar abrangido dentro dela. Tá? Espero ter sido esclarecedor. Com vazamentos, já falei, nós ganhamos até prêmio por causa da eficiência que o nosso pessoal tem. Volto a falar, como falo todas as vezes, a eficiência e a qualidade do pessoal técnico do SAI é incomensurável. Tá certo? Tecnicamente, nosso pessoal é excelente. De novo, o acordo com a Sabesp, nós temos uma redução de mais de 1 bilhão na dívida hoje, porque a dívida estaria em 3,1 e alguma coisa bilhões, e nós travamos em 2,1. Foi uma maneira que a gente fez para poder reduzir isso daí e poder prestar. Na documentação que vai ser apresentada para vocês, vai estar bem específico que nós temos 480 meses para pagar esse valor, tornando plenamente viável ao fluxo de caixa do SAI, em qualquer gestão, o pagamento dessa conta. E volto a frisar, não vai ser feito nenhuma assinatura de contrato sem antes passar por essa casa. Isso é determinação do prefeito Guti. Não existe a possibilidade de ser feito de maneira diversa disso. Espero ter atendido, vereador. Vereador Moreira. O pagamento de água da Sabesp, a gente já viu. O senhor me fez uma pergunta que, infelizmente, eu tenho que dizer. Durante 25 meses não foi pago um único real à Sabesp. Esse é um fator que a gente teve. Como que nós conseguimos redução da tarifa? Simplesmente negociando com eles o início do pagamento. No mês de janeiro desse ano, nós tivemos uma série de contingências para serem resolvidas. Não havia volume de receita suficiente para efetuar o pagamento integral da conta.
Porém, nós já fizemos um pagamento em janeiro da ordem de 5 milhões, não me recordo mais o valor. A partir do mês de fevereiro, nós efetivamente pagamos todos os meses a conta de água. Então, a conta de água do mês de janeiro foi paga no mês de fevereiro. O que a gente pagou em janeiro foi parte da conta de dezembro. E de lá para cá, a gente vem com isso. Só para esclarecer, aqueles 90 milhões que teve o remanejamento, que houve algum tumulto, não foi dinheiro que veio do município. Foi dinheiro do próprio SAAI, que foi remanejado de alguns itens orçamentários para o item de pagamento de conta de água, porque simplesmente não havia previsão de verba dentro da nossa receita da LDO de 2017 para atingir esses valores. Tá? Só para esclarecimento. O tratamento de esgoto, eu acho que eu já falei a respeito, é isso que a gente pode dizer. Com relação à publicidade, eu tenho os números também, se for necessário, só me pedir, eu faço o envio dos valores. E com relação ao Bom Sucesso, eu tenho que analisar. Peço a presença do senhor lá no SAI, que a gente vai ter o prazer de mostrar o estudo e ver qual é a possibilidade que tem, dentro de todas as possibilidades que nós temos. Vereador Laércio Sandes. Com relação às 60 ações, eu não tenho o que dizer para o senhor, porque não influi, nenhuma delas está voltadas para o SAI. Tá, perfeito. Nós temos realmente um TAC de 80% de esgoto e, como eu já falei, desde o começo da gestão, nós estamos em contato com o Ministério Público e nós já fomos claros para eles no começo que a gente não teria condição de atingir 80% da maneira como nós recebemos o SAI da administração nova. A meta que nós propusemos para esse ano foi de 8% e ela vai ser atendida, talvez até um pouco mais do que isso, mas vai ser atendida. Com relação às outras metas, nós estamos em negociação com o Ministério Público para saber qual é o valor que nós vamos conseguir adequar para poder chegar naquele atendimento no menor prazo possível. Tá? Espero ter atendido. Parcelamento da Sabesp, eu acho que já falamos. O Tapa-Vala também. Com relação ao custo da Proguaru, existe um problema. O custo deles não é exatamente da forma que o senhor está pedindo. E eu tenho obrigação de fazer pelo menor custo possível. Por isso que é feita a licitação para se fazer dessa maneira. E nós estamos evoluindo na maneira como é feito isso. Antigamente, o Tapa-Vala era de uma maneira que depois voltavam e reclamavam que ele não estava feito. Dessa vez não. Tem que ser efetivo o trabalho. E as duas contas eu acho que eu também já explanei. Foi um último erro que houve dentro do sistema, porque quando nós pusemos a equipe completa nas ruas, nós conseguimos acabar num prazo menor. E isso deu esse erro, e a segunda conta que está vindo é com valor inferior à primeira conta e com prazo dilatado para pagamento. Tá? Por favor. Oi? Não, já concluí. É isso tudo. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Cássio Portela com a palavra. Vereador, Senhoras... me permite só uma parte? Pode continuar. O que houve que a gente tem que deixar claro, o doutor Fernando me lembrou agora, quando o prefeito, o nosso jurídico, tivemos uma reunião com o presidente da Sabesp e o jurídico do presidente da Sabesp, é por causa de fatos relevantes com relação à Bolsa de Valores. Tá? Porque como a Sabesp é uma SA, ela não pode gerar um fato relevante sem que isso seja noticiado com antecedência. Então, quando deu início às negociações, quando deram-se início às tratativas, foi obrigado a ser feito essa publicação para se evitar qualquer tipo de problema com relação a isso. Obrigado. Senhoras e senhores, bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente Francisco, comento toda a mesa. Uma coisa que eu queria saber... Tem muitas pessoas, ao receber as duas contas, tem muitas pessoas que vai lá e paga.
sabe? Tem pessoas que vai e pagam as contas. Eu queria saber, aquelas pessoas que pagam as contas, se vai ter algum ressarcimento depois. Se vai vir explicando algum desconto na conta que ele pagou. Porque às vezes tem pessoas que pagam e nem reparou. Não. Eu sei porque eu sou uma pessoa que, quando chega com a minha coisa, eu falo pro meu pessoal, vai lá e paga, vai lá e paga. De repente eu paguei essas duas contas e eu queria saber se o SAI vai dar um desconto na próxima conta. Como é que vai ser isso aí? O sistema do SAI funciona da seguinte maneira. O senhor tem um débito de R$100. O senhor foi lá e pagou os R$100, que é o valor da conta. Não tem problema, aquilo entrou e quitou. O senhor tem um débito de R$100. O senhor foi lá e pagou por uma conta errada R$120. Tá? O senhor vai ficar com um crédito de R$20 que vem como desconto na próxima conta. Deixa eu só perguntar uma coisa, para tirar uma dúvida. Essas duas contas, algumas delas vai ser anulada ou tem que pagar as duas? A primeira conta já foi anulada. Tá certo? Quem conseguiu pagar 2 vezes num mês foi porque pagou antes da nossa emissão. E a nossa emissão da segunda conta foi rápida. Nós detectamos o problema numa sexta-feira, nós suspendemos todas aquelas contas, ou seja, muita gente chegou no banco para pagar, não conseguiu pagar porque aquele código de barras estava suspenso. E na segunda-feira em diante eles já começaram a receber a segunda conta, fazendo o quê? Fazendo o estorno do valor errado para poder chegar na conta correta, que foi o caso da segunda conta que alguns receberam. Foram 6% da população que receberam essa conta. Viu? E aproveitando a minha questão de ordem, eu queria também saber por que em alguns lugares tem pessoas me reclamando que a água tá faltando no dia, assim. Tem dias que está faltando. Não é que a água está faltando. A nossa distribuição, aonde prevê 24 horas de água, está tendo 24 horas de água, porque simplesmente eu não consigo tirar a água de lá para distribuir para outros lugares. Aonde tem água todos os dias, o que aconteceram durante alguns dias foi o que a gente detectou, que foi esse acréscimo de consumo. Infelizmente, esse acréscimo de consumo não é um consumo para utilização interna das casas. Quem passear pela cidade num sábado ou num domingo que tiver sol, vai ver que hoje está tendo gente lavando carro, gente lavando rua, tá certo? Efetivamente, isso cresceu significativamente. Por quê? Antigamente eu não tinha água, eu tinha que estocar aquela água. Hoje eu tenho água na torneira, ninguém mais tem aquele costume de estocar. Você passa em 90% das casas, ninguém mais tem a caixa extra, aqueles tambores que ficavam do lado de fora da casa. E com o fornecimento contínuo de água, o pessoal começou, infelizmente, a aumentar esse consumo. Mas esse consumo é faturado. Tudo bem que ele é faturado, mas para mim o faturamento não é o importante. O importante é colocar água em todas as torneiras. Por isso que nós estamos hoje com uma campanha publicitária que vocês constataram de valor pequeno, tá? Para poder atender e esclarecer a população. Que lavar a rua na frente de casa é um luxo que não tem essa necessidade. Nós não temos a água sobrando para poder ser feito isso. E para concluir, quero parabenizar o seu trabalho aí, que nós passamos uma dificuldade com água e eu fiquei feliz em a população, até o prefeito Guti aí, em ter dado a água para o povo beber aí. Obrigado, gente. É um prazer ter ajudado. Questão de ordem, senhor presidente. Vereadora, desculpa ter pedido para a senhora, porque esse lado não funciona. Esse lado não funciona. Não, mas está corretíssimo. Então, a primeira questão que eu gostaria de trocar o papel que eu lhe entreguei. Fica à vontade. Porque houve um erro, em vez de LDO, é LOA. Eu vou trocar. Perfeito. Está aqui uma cópia. E eu agradeço. Em segunda questão, nós tivemos aqui uma comissão especial de estudos sobre o Portal Flora e nós estamos acompanhando, né, essa questão e nós detectamos que os problemas realmente são em decorrência da construção do projeto. Infelizmente. E aí nós encaminhamos ofícios para o Ministério da Cidade. A Caixa Econômica Federal foi omissa, porque, na verdade, como é um projeto Minha Casa Minha Vida, é de responsabilidade do Ministério da Cidade e também
da Caixa Econômica Federal, que deveria ter acompanhado com mais eficácia a obra. Por isso, eu gostaria de pedir duas coisas. Primeiro, nós gostaríamos de receber essas análises feitas em relação ao Portal Flora, porque nós estamos acompanhando, e, se é possível, enviá-las ao Ministério da Cidade e também à Caixa Econômica Federal, tendo em vista que nós já solicitamos uma audiência com o Ministério da Cidade, não com a Caixa, porque a Caixa nem nos deu os projetos, porque é de extrema relevância, porque ali tem 1.500 famílias, não é pouca coisa. Tá. Então, se a senhora for notar, hoje já existe alguns, são 4 os portais lá, são 4? São 4. Tá. Desses 4, 2 parece que já estão com o problema resolvido, porque já foram feitas essas mudanças. O que eu faço é o seguinte, eu convido a senhora para ligar lá para a gente, marcar uma audiência lá no SAI, onde a gente pode apresentar isso daí, inclusive o meu pessoal apresenta todo esse material para a senhora, porque eu não tenho como mandar isso para o Ministério das Cidades, que não existe nenhum acionamento nosso. Tá bom, mas eu forneço todo o material técnico, sem dúvida nenhuma. E parabenizar por 480 meses, são 40 anos de negociação. Exato. Isso se deve à negociação política, porque hoje o prefeito Guti tem parceria com o governo estadual, que logicamente vai ser muito parceiro. Muito obrigado pelos parabéns. Questão de ordem, vereador João Barbosa. Deixar registrado nos anais desta casa, senhor presidente, quero aqui cumprimentar o nosso superintendente, Francisco Carone, pela condição dos trabalhos nessa nova pasta, e também cumprimentar a equipe do superintendente pelo trabalho. E muito bem a equipe, trabalho excelente que vem prestado. E também deixar registrado que nós, não só a economia das águas, lavar calçadas não é só o problema que nós temos tido no nosso município e no nosso estado. Quando nós deixamos as luzes acesas também, economia de água não está só fechar a torneira. Quando nós deixamos as luzes acesas em excesso dentro da nossa casa, nós também estamos gastando água, né? Isso aí também é economia de águas. Eu queria deixar registrado isso aqui, né? Cumprimentá-lo, parabenizá-lo pelo excelente trabalho que Vossa Excelência e a sua equipe têm prestado para o nosso município. Parabéns, parabéns mesmo pelo trabalho. Eu agradeço em meu nome e em nome da equipe. Questão de ordem, vereador Dr. Laércio Sandes. Senhor Francisco, superintendente do SAI, eu agradeço a sua explanação. Levanta a questão de ordem, senhor presidente, para a gente aqui deixar registrado uma situação. O Almeida, quando foi prefeito, teve uma determinada fase da cidade, está registrado aí na mídia, tudo, que tratava-se próximo de 20% do esgoto da cidade. 20%. Ou seja, mentiu, prevaricou naquela oportunidade. O gestor público, né? O vereador João Barbosa está me corrigindo, 45,50, é pior. Ele prevaricou seriamente. Isso é criminoso, porque quando a gente fala de uma situação, o gestor público fala algo e não está se concretizando, isso precisa ser apurado seriamente. Nós estamos falando de saúde pública, né? Tratamento de esgoto, nós estamos tratando de saúde, por isso que se gasta tanto com saúde nessa cidade, e cada vez vai gastar mais, porque saúde é um caixa sem fundo, todo mundo quer qualidade de vida. Então, é muito bom a sua explanação no que diz respeito à preocupação com o tratamento de esgoto, que esteja com meta de 2, de 4, de 5, mas nós temos que ter algo crescente, o que não havia no governo anterior, era fantasioso. Então a gente quer sinceridade. Se não dá para tratar 10%, que vamos ter uma meta de 5%, mas não vamos na mídia falar, eu estou com as estações prontas para tratar 50% que já está sendo tratado. Eu fui lá, que nem um bobo,
tirei foto lá, olhando aquela estação, é bonito, de origem alemã, de primeiro mundo, mas não está tratando. Então eu parabenizo, reconheço as dificuldades, a gente tem que cobrar, mas também tem que ser gratificante e reconhecer quando tem metas propositivas, e é isso que a gente espera do governo Guti e toda a sua equipe. Obrigado. Eu agradeço. Registrado, vereador. Devido o tempo avançado... Vereador, o tempo já avançou, nós estamos... Questão de ordem, vereador Moreira. Senhor presidente, a minha questão de ordem é só para registrar o pedido que fiz e o Carone explicou, porque na minha região eu sou muito questionado na questão de água e esgoto, e quem vivencia a periferia igual eu vivencio, tem uma pressão muito forte do tete a tete, como diz o meu amigo nobre ex-vereador Paulo Sérgio Rodrigues Alves. Aqui no centro se tem a mídia, nós na periferia temos o tete a tete. 25 meses sem pagar 1 centavo de água. Como abastecer a cidade? Como foi feito? Através de liminar? Como que era? Falar-se de 40%, 45% de tratamento de esgoto, onde se trata o que Vossa Excelência citou aí, gastar R$1.600.000 em publicidade, são essas coisas que eu, com indignação, gostaria de terminar minha questão de ordem. Indignado, porque nós vivemos uma mentira no governo passado, com todo o respeito que eu tenho pelo Tião pessoalmente, tenho o maior carinho por ele, mas a administração dele foi pífia. Muito obrigado. Devido o tempo que já se estendeu, eu agradeço a presença do superintendente do SAAI, senhor Francisco Carone. Em seu nome, cumprimento todos que compõem a mesa. Agradeço aos vereadores presentes em nome do vereador Acácio Portela e dou por encerrado esta audiência pública. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.